você puder. Se você estiver na sua casa, tranquilo, pega a sua Bíblia, tira esse momento aí para você aprender de Deus. Se você tiver um papel, uma caneta na sua mão, aí no seu trabalho, aonde quer que você esteja, faça algumas anotações, será muito importante para a sua vida, tá? Nós iremos hoje fazer uma reflexão, uma pequena didaquê, um estudo bíblico, baseado no livro de João, capítulo de número 2, verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu ao templo, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombas, e os cambiadores assentados. E tendo feito um arroaze de cordéis, lançou fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Derrubarei este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu as levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de que ele lhes dissera isso, e creram nas Escrituras, e a palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Oh, bênção de Deus! Essa palavra, queridos, ela é tão atual, como se Jesus estivesse falando ou fazendo essas ações hoje. Ela é tão atual, ela parece que isso aconteceu esses dias. Parece que está nas manchetes dos jornais. Um homem denominado o Messias, o Filho de Deus, na terra, expulsando cambistas do templo, expulsando cobradores, agiotas do templo do Senhor. Essa passagem ela é muito interessante porque ela cumpre aquilo que está no Velho Testamento, falando de Jesus, porque os próprios discípulos lembraram então da palavra que está escrita, que o zelo pela tua casa me consome, o zelo pela casa de Deus, o zelo pelas coisas de Deus me consome. E eles vendo Jesus tendo essa atitude de entrar no templo e expulsar os cambistas, e ali ele trazer de volta a essência do templo, que seria chamado casa de oração, porque lá no Evangelho de Mateus, essa mesma passagem, Mateus frisa essa frase de Jesus: esta casa será chamada casa de oração, não casa de vendas, não casa de cambista, de negociação, não. Por causa dos muitos sacrifícios que era feito por causa da lei, muitos judeus, então, não tinham tempo de trazer a sua oferta, o seu animal para ser sacrificado. E ali mesmo no templo, ao redor do templo, e até mesmo dentro, no pátio dos gentis, ficavam então várias mesas e pessoas vendendo ali. Tinha então a moeda do próprio templo, e as pessoas trocavam o dinheiro que era circulado em Roma pelo dinheiro do templo,
e comprava os animais ali para poder sacrificar, levar o sacerdote para fazer a sua oferenda, para fazer a sua oferta, dedicar a sua oferta ao Senhor. E isso se tornou então uma fonte de lucro, porque todo o pátio dos gentios, que era o lugar onde os gentios tinham acesso a Deus, estava tomado então por esses cambistas. E eram mais venda do que a essência do templo, que seria o propósito daquele lugar, que seria a adoração, que seria a oração. Os gentios então estavam praticamente excluídos do templo, porque não havia mais lugar para eles. E o que tem acontecido conosco hoje em dia realmente é isso. A casa de Deus se tornou um lugar de comércio, um lugar de venda. O nome de Deus é vendido de todas as formas possíveis e inimagináveis. Todos os dias parece tantas coisas diferentes que nós ficamos paralisados com o que está acontecendo. E a maioria das pessoas ainda dizem e afirmam que estão fazendo a obra de Deus. Mas não é a obra de Deus. Um dia, esse Jesus vai vir. Ele vai vir para julgar. Ele não vai vir para passar a mão sobre a sua cabeça. Ele não vai vir simplesmente para te amar. O tempo da graça é esse. Ele está te amando agora. Ele não olha os seus pecados e as suas falhas. Se você quer ter um encontro verdadeiro com Jesus, Ele está aí contigo. Basta você buscar Ele, ter esse encontro com Ele verdadeiro, não pelo que Ele vai te dar, mas pelo aquilo que Ele é e pelo dom da salvação que há nele. Porque o amor dele nos constrange, o amor dele nos traz para perto dele. Queridos, e hoje o que nós temos visto é que a casa de Deus ela tem sido transformada em covis de ladrão e salteadores. O lugar onde é o lugar de oração, contato com Deus, aquele lugar onde você tem que ter um momento para se conectar com Deus, aonde o sacerdote faz essa intermediação, ele te impulsiona a esse momento, até porque você não precisa mais de um intermediador, você não precisa mais de um sacerdote, você tem o caminho livre, porque o véu foi rasgado, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, aonde o sumo sacerdote passava, somente ele tinha acesso. Agora você tem acesso, porque esse véu foi rasgado no dia da morte de Jesus, e você vai à casa de Deus, você vai ao templo, e ali você tem esse acesso diante de Deus, diante do altar, diante da glória de Deus. Você tem esse livre acesso, sem precisar de sacrifício, sem precisar de meios para isso. Você tem acesso. Mas hoje nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos de uma reforma no meio da igreja. Precisamos esse Jesus vir com chicote mesmo e bater nessas pessoas e expulsar da igreja essas pessoas, porque eles estão fazendo da casa de Deus mercados, eles estão mercadeando a palavra de Deus, é livros, DVDs, é sal grosso, é água ungida, é água benta, é a moeda de Israel, é o óleo de Israel, tudo sendo vendido por alto preço, em nome de Deus, para a libertação do pecado. E não é assim, não é assim. Quando Jesus é convidado para uma das nossas solenidades, para as nossas festas, eu creio que ele fica totalmente irado e não satisfeito com a adoração. Porque é o mesmo sentimento de Jesus ao entrar no templo em Jerusalém e ver que o lugar dos gentios estava sendo ocupado por cambistas. O lugar onde a pessoa tem que derramar a alma para sair dali sarada de uma depressão, sarada de traumas que lhe aconteceu, de todo o veneno de Satanás que
que foi enxertado na vida dessa pessoa, que ela está contaminada por isso, ela tem que sair dali curada dos seus maus, daquilo que tem afligido a sua alma, querido. Então as pessoas, em vez de sair curadas, quando eles entram nesses lugares que é chamado lugar de adoração, adorativo, o templo hoje, as igrejas, eles são impulsionados ao interesse próprio, impulsionado então a ter mais ganância. Olha, você tem que dar para você ganhar, quanto mais você dá, mais Deus lhe dá, e o verdadeiro objetivo não é cumprido, porque esse lugar é chamado casa de adoração, e não lugar de venda, lugar onde nós trocamos a nossa fé sim, queridos, por barganhando com Deus, em nome do Senhor, sacerdotes falsos, esses homens aí que ficam anulando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, fazendo a palavra de Deus um sofisma, meia verdade. E o que nós aprendemos aqui é que quando Jesus entra neste lugar, quando Jesus então entra no pátio dos gentios e ele começa então a limpar esse lugar, expulsando os cambistas, os sacerdotes então perguntam a Jesus: que sinal podes tu nos mostrar para fazer isso? Quem és tu? Quem és tu para vir aqui e com toda essa ira expulsar os cambistas daqui? Eles estão fazendo a obra de Deus, eles estão ajudando as pessoas que não trouxeram ofertas até a comprar sua oferta e oferecer a Deus. E assim hoje os sacerdotes agem dessa forma. Ouve uma palavra dessa e diz: quem és tu para pregar dessa forma? Quem és tu para nos repreender dessa forma? Que sinais fez tu para então dizer que nós estamos roubando na casa de Deus? Não, nós estamos fazendo a obra. Nós estamos injetando fé na vida do povo. Não, quem traz fé ao homem é Deus. Está lá escrito no livro de Hebreus. Ele distribui a fé conforme a vida de cada um, conforme a medida de cada um. É Ele que dá fé. Não sou eu, como sacerdote, que vou tentar colocar na mente das pessoas ou fazer com que elas tenham fé pegando em um amuleto. Não. A fé é um dom de Deus. Se você pedir, Ele vai te dar. E as pessoas pediram: que sinais fazes tu para fazer essas coisas aqui? O Senhor disse: olha, em 3 dias eu derrubarei esse templo e irei fazer novamente. Então os sacerdotes ficaram pasmos com a resposta de Jesus. Eles podem ter até achado que Jesus é louco, porque foi muitos anos para construir aquele templo. Era de uma magnificência fenomenal. E eles ficaram então admirados com a resposta de Jesus. Mas Jesus estava falando então do seu próprio corpo. O seu corpo é o templo. Ele é o templo do Senhor. Ele disse: olha, eu irei morrer, em 3 dias irei ressurgir. E agora as pessoas não precisarão mais de 4 paredes para adoração. As pessoas já não precisarão mais de um lugar adorativo como este. Eu derrubarei isso que vocês chamam de lugar sagrado. E irei fazer de cada coração um lugar sagrado. Eu irei derrubar toda essa estrutura, todo esse sistema que rege as religiões, que rege a religião judaica.
e em 3 dias eu restituirei ele. Eu voltarei à vida, eu derrubarei com esse sistema caído. Jesus é o verdadeiro templo. E ele nos fez como o templo santo do Senhor. Agora ele disse que já não é mais essa magnitude de templo. Agora é o nosso coração que é o verdadeiro templo. Agora eu faço uma pergunta para você. Será se o templo do nosso coração não está contaminado com a ganância dos cambistas? Com a busca de lucros desenfreados dos cobradores? Será se nós estamos fazendo do templo do Senhor, que é o nosso coração, morada de ratos, moradas de pensamentos impuros, morada de tudo aquilo que é contrário à vontade do nosso Deus? Ah, queridos, o templo agora é o nosso coração. Se você for observar comigo lá no livro de Colossenses, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Colossenses capítulo de número... Vamos ver, Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 9, que ele disse, olha, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está ensinando a igreja em Colosso que Jesus, nele, há toda a plenitude da divindade. E quando Jesus disse que ele iria derrubar esse templo e reconstruir em 3 dias, ele estava falando do seu corpo, que continha toda a plenitude da divindade. E ele então foi constituído cabeça da igreja, para que em tudo ele tenha primazia. Paulo ensinando a igreja de Efésios. Então ele é o cabeça, nós somos a igreja, nós somos o templo, e o Espírito que é santo, que foi nos dado depois da morte de Jesus, habita dentro de nós. Mas será se nós estamos fazendo do templo de Deus o seu principal objetivo? Será se o nosso coração é inclinado à oração? Porque a casa de Deus será chamada casa de oração, e não covil de ladrões. Quantos de nós temos roubado a nós mesmos? Temos roubado a nossa consciência. Quando nós mentimos, queridos, nós não enganamos os outros, nós enganamos a nós mesmos. Porque nós sabemos que o que nós falamos e fazemos não é verdade. Os outros podem achar que é verdade. Mas eu sei que é mentira, então eu engano a mim mesmo. Se há adultério no casamento, você não está enganando, trapaceando a sua esposa ou seu esposo. Você está enganando a você mesmo, você está mentindo para você mesmo. Quem é o corrupto é você. Agora, quantos de nós temos roubado a consciência, a nossa própria consciência em relação àquilo que nós devemos fazer de certo diante de Deus? Na criação dos filhos, no bom comportamento na igreja, no bom comportamento na sociedade, no relacionamento com a nossa família. Queridos, será se você não tem roubado a sua própria consciência no seu trabalho, na sonegação dos impostos? Será se você não tem roubado a sua própria consciência e tem feito do seu coração covil de salteadores, quando então você vive uma vida que não é a sua, apenas para agradar os outros? Então o templo, que é o seu coração, está contaminado. Está contaminado, não está pronto para uma visita do Senhor. Porque em vez de alegria, o Senhor vai sentir tristeza. Em vez de paz, o Senhor vai sentir angústia.
E em vez de achar um lugar especial para ele, ele vai ter que expulsar todas essas coisas. E quando ele vir de fato e verdade, ele expulsa mesmo. Ele expulsa. Ele manda embora aquilo que não pertence ao templo do Senhor. Por isso que a maioria das pessoas tem medo de ter um encontro verdadeiro com Cristo, porque quando eles têm um encontro verdadeiro com Cristo, há uma mudança interior, há uma mudança lá dentro, na alma. E essa mudança requer muita renúncia, porque às vezes o teu pecado é fonte de lucro. E você não quer abrir mão da sua fonte de lucro, porque é bom, mas você sabe que é o pecado. E aí você não quer ter um encontro com Cristo, porque Ele vai te limpar, Ele vai te trazer para a luz. Você está nas trevas, Ele vai te trazer para a luz. E aquele que vive na luz não consegue viver enganando a si mesmo. Então o Senhor vai trazer luz ao teu coração. Você vai ter que abrir mão daquilo que é fonte de lucro para você. Nele habita toda a plenitude da divindade. Se você acompanhar comigo no livro de Hebreus capítulo 8, versículo de número 1, diz assim: ora, a soma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. O Senhor fundou, e não o homem. Ele é ministro do verdadeiro tabernáculo. Ele é o sumo sacerdote desse tabernáculo. Ele é que ministra aos nossos corações. É Ele que faz a intermediação diante de Deus, como está lá no versículo 6. Mas agora alcançou Ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está firmado em melhores promessas. Não as promessas do Antigo Testamento. Tem muitas pessoas que abrem o Antigo Testamento e ficam procurando promessas de Deus. Mas aqui nós temos um melhor e maior sumo sacerdote. Não de um santuário velho, ultrapassado, obsoleto, mas de um santuário verdadeiro, que é o meu e o teu coração. Ele ministra nesse santuário e ele se tornou mediador de um melhor concerto, de uma melhor aliança, de um melhor testamento, de promessas melhores. Se lá em Deuteronômio 28 você gosta das promessas de lá, imagine as promessas da nova aliança, que lhe salvará do fogo do inferno e da ira de Deus. Da nova aliança, que ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É esse alívio de alma que ele dá. Não as promessas de Deuteronômio 28, que você vai prosperar, que o seu gado vai multiplicar, mas são promessas melhores, são promessas que falam a respeito da alma. E quando ele diz que o templo do nosso coração, agora foi substituído pelo velho templo, e a adoração verdadeira agora está ao nosso alcance, está dentro de nós. Como nós confirmamos isso? Nós confirmamos isso lá em 1ª carta aos Coríntios. 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 16. Vamos ler o verso 16.
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engana a si mesmo. Olha o que nós estamos lendo, que Paulo está ensinando à igreja de Corinto. Ninguém engana a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco por ser sábio. Ninguém engana a si mesmo. Agora a verdadeira adoração está dentro do nosso coração, e não apenas em atitudes e prática para mostrar aos outros que nós somos santos. O valor de um homem é dado quando ninguém o está vendo. Quando ele faz as coisas não para aparecer, mas quando ninguém o vê, na sua solidão e na sua quietude, o valor de um homem então é medido, porque ele faz aquilo que ele é de verdade. E precisamos pedir a Deus sempre misericórdia e saber se nós estamos enchendo o nosso coração de ganância. E a pergunta que nós fazemos para você quando sai da sua casa a uma igreja, eu não me refiro apenas a evangélicos, eu não me refiro apenas a crentes ou a católicos, mas você aí que se diz participar de alguma religião, mas na verdade não participa de nada. Quando você sai da sua casa em direção à igreja, qual a intenção do teu coração? É tirar alguns momentos de adoração, de quietude diante de Deus? Ou é porque você está necessitado? Ou é porque você está precisando de alguma coisa? Ou é porque as circunstâncias do dia a dia fez com que você fosse obrigado a ir naquele lugar, porque você ouviu na rua um anúncio que se você for lá, os seus problemas vão ser resolvidos? Se for assim, eu quero falar para você que a igreja é o teu coração e o teu coração está enganando a você mesmo. Não tem atitude de Deus aí. É atitude de demônios. Porque os únicos seres que pedem troca por favores são as entidades. Se você for no candomblé, na magia negra, na magia branca, na umbanda, na quimbanda, ou em qualquer outros lugares que trabalham com orixás, com os guias, tudo que você pedir a eles, você tem que dar algo em troca. Porque assim funcionam os ídolos. Os ídolos, eles só fazem algo para a tua vida, na tua vida, por causa da troca de favores. Dessa troca. E você tem que oferecer alguma coisa. Agora lá no Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Porque o Deus deles são feitos de mãos humanas. Tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem. Som algum sai da sua garganta. Tem mão, mas não apalpam. Tornam-se semelhante a ele todos os que fazem e o adoram. Quando nós saímos da nossa casa para buscar a Deus de verdade, nós não vamos com interesse, nós vamos de coração aberto, de coração voluntário. Eu vou porque eu amo a casa de Deus. Eu vou porque eu quero ouvir uma palavra de exortação para me mudar de vida. Eu vou porque eu tirei tantos dias e tantas horas para mim, para o meu trabalho, agora eu quero ficar quieto, sem ninguém me perturbar na casa de Deus. Eu não vou levar celular para ficar mexendo em celular na igreja. Eu quero ouvir a exortação. Eu quero ouvir algo que me leve para Deus e não que me distancie de Deus. Eu não quero ouvir
um sermão que vai me manipular a ter ganância e interesse próprio. Mas eu quero ouvir algo que Deus tem a me falar para que eu possa ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Se você sai com essa disposição de coração, eu te digo, queridos, que você está indo adorar a Deus. Agora, se você sai porque você está precisando e que lá você vai fazer um voto ao Senhor, você está adorando a um ídolo e não ao Deus verdadeiro. E o seu coração já não é mais o templo do Senhor. O seu coração já não é mais o templo de Deus. O seu coração passa a ser, então, um covil de ladrões, o qual você é o principal. Você é o principal ladrão da sua vida espiritual. E um sinal foi dado. O sinal da morte do corpo de Jesus. Aquele corpo que habitava toda a plenitude da divindade foi crucificado. E ao terceiro dia, esse corpo foi reintegrado à vida, restituído à vida. Esse corpo que foi entregue por mim e por você, esse templo que deixou de existir como lugar adorativo, que era o templo lá em Jerusalém, agora ele passou a ser um templo móvel, que é o meu e o teu coração, pela morte do corpo de Jesus e pela ressurreição de Jesus. Esse foi o sinal que ele deu aos judeus e que é verdade para mim e para você. E se você crê nessas palavras que hoje nós te falamos, saiba, queridos, que você vai ter um encontro verdadeiro com Cristo. Você vai ter um encontro real, não superficial, mas real. Aquele encontro que o Espírito Santo vem e te abraça, com o Espírito Santo como um espelho que te mostra quem você é. E você então pede a misericórdia dele. E você busca então as misericórdias do Senhor. Você busca a graça do Senhor. Você mergulha no rio do amor do Senhor. Então você é amado. Você é aceito como você é. Não pelo que você tem a oferecer, mas pelo que você é. E o verdadeiro templo de adoração, que é o seu coração, ele é varrido, ele é adornado. O Espírito Santo te regenera. E ele habita dentro de você e você passa a ser luz para a vida de outras pessoas. E eu quero te confrontar e ao mesmo tempo te incentivar a fazer essa autorreflexão. Esse mesmo texto, narrado por Mateus, dizem que as crianças do templo, elas diziam: Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. E os sacerdotes então perguntou: você não está escutando isso? Eles estão dizendo que você é filho de Davi. Então Jesus responde: você não leu? Você não tem visto? Nas Sagradas Escrituras, você não leu? Lá no Salmo 8, que da boca dos pequeninos e daqueles que se amamentam, suscitam perfeito louvor, é Deus que dá força para eles calarem os seus inimigos. E Jesus cita isso dizendo: olha, se vocês não reconhecem, se vocês não querem aceitar isso, as crianças aceitam, porque o coração delas são puro e inocente. Então Deus dá força para uma criança calar o inimigo. Uma criança que não oferece força e resistência nenhuma, habilidade nenhuma contra seus inimigos. Deus dá força a elas a calar os seus inimigos.
E aquele que não se torna igual uma criança, ele não pode ver o reino dos céus. Se tornar igual uma criança é ter o templo, que é o seu coração purificado, de toda má consciência e de toda mente cauterizada. Se tornar como uma criança para entrar no reino de Deus, é então você deixar o seu coração desalojado de toda a tradição, desalojado de toda a raiz de amargura, de tudo aquilo que te fizeram mal, e abrir o teu coração para que o Espírito Santo o transforme para um coração perdoador, para um coração generoso, um coração que abençoa, um coração que oferta com liberalidade, com generosidade, com amor. Um coração que vive não para si, mas que vive para os outros. Um coração que está disposto a renunciar os seus próprios interesses para viver o interesse dos outros. Esse é o coração da criança pura. E Deus dá força. E dessa boca suscita o perfeito louvor, porque é o Espírito que conduz. Não as mazelas do coração. O que você está fazendo do templo do Senhor? O que você está fazendo no templo do Senhor? Sim, agora você está ensinando para nós não irmos à igreja? Não, não é isso. O próprio livro de Hebreus disse, não deixai-vos de congregar, como é o costume de alguns. E em vários lugares há, então, um incentivo a ir congregar. Mas o que eu quero é demistificar essa questão do templo físico, para quando você sair de casa, para ir para o templo físico, o templo do seu coração já esteja preparado para a verdadeira adoração. Já esteja limpo e adornado para a verdadeira adoração. Sabendo que você adora 24 horas, você adora Ele sempre em espírito e em verdade, você adora Ele diante de Deus. Diante de Deus, 24 horas, é o seu coração que está aí, aberto, como uma grande porta, uma avenida para as promessas de Deus, para o ensino de Deus vir sobre você. Ah, queridos, o que estamos fazendo no templo do Senhor, quantas vergonhas nós temos tido de falsos obreiros, falsos pastores, fazendo da casa de Deus mercado. Mas a culpa não é deles, somente deles. A culpa é sua, porque você faz parte desse negócio. Todas as vezes que ele te diz algo, que ele te ensina algo em relação a barganhar com Deus, e você diga amém, você concorda, você diz assim seja, você está sendo cúmplice com ele. Você se torna um só no seu pensamento, e você volta a crucificar o Filho de Deus. Deus fica irado quando vê que o seu coração está cheio de ganância. Ele fica irado quando vê o seu coração cheio de mazelas. E ele disse assim, há um sinal, eu derrubarei essa estrutura, e em 3 dias reedificarei. Você quer quebrar essa estrutura da sua mente? Essa estrutura que tem te pego muito tempo? Essa estrutura religiosa que tem matado com a tua vida, que tem acabado com a tua família. São tantas regras, são tantas doutrinas, que você fica então sem rumo, sem direção do que você vai fazer na vida. Mas um dia o Senhor há de limpar o templo, e o templo é o nosso coração. O templo é o nosso coração. Se torne igual uma criança,
porque delas é o reino dos céus. Se tornar igual uma criança é deixar a força do Espírito habitar em nós. E ele só habita em nós quando nós desocuparmos o nosso coração de tantas feridas, de tanta ganância e de tanto mal. Que nós venhamos a cada dia valorizar o que Jesus fez por nós. Valorizar o que ele fez. E o que ele fez foi nos dar vida. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E ele nos deu vida. Ele se tornou mediador de promessas melhores. Muito melhores do que Deuteronômio 28. Muito melhores. Ele se fez corporalmente a plenitude de toda a divindade. Ele destruiu o império das trevas, o império da morte que estava com Satanás. E em seu corpo, ele quebrou toda a estrutura religiosa para dizer: meu filho, você é tão querido, mas tão querido, que eu fiz do teu coração um lugar da minha habitação. Desocupa ele, que eu quero morar no teu coração. Para finalizar, eu faço essa pergunta. Uma pergunta reflexiva. Eu gostaria que você refletisse sobre essa pergunta durante essa semana. O que você tem feito do templo do Senhor, que é o teu coração. Que Deus nos abençoe. Tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.